Olá pessoal, eu sou Jefferson Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós falaremos sobre homilética, a arte de pregar. Você não sabe o que é? Eu vou te explicar logo logo, mas antes de tudo se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações sobre vídeos novos que lançaremos no nosso canal. E também dê o seu like, deixe seu comentário, que é muito importante para a gente entender se você está gostando desse tipo de vídeo e o que você gostaria de ver por aqui. Feito isso, compartilhe também com os seus amigos para que eles venham aprender mais da palavra de Deus. Ok? Vamos então para mais um vídeo. A origem da palavra homilética é o grego, que significa humilha, também se refere a discurso, ou a pequeno discurso, até mesmo uma conversa. Ela tem como seu objetivo convencer e agradar. Sendo assim, então, resumimos a homilética na arte de pregar, ou a arte da pregação. Essa capacidade de falar em público surgiu na Grécia com o nome de retórica, mas já o cristianismo usou assim no século XVII em diante essa mesma técnica, essa mesma arte como um meio de pregar o evangelho. Sendo assim, começou a se passar a chamar então de homilética. A homilética tem como objetivo nos ensinar como transmitir a palavra de Deus com excelência, onde os ouvintes prestarão total atenção na sua pregação. Ela nos dá alguns pontos a serem considerados. O primeiro deles é que o Espírito Santo é aquele que convence o pecador do seu pecado. Não é o pregador, sim, é o Espírito Santo quem convence o pecador do seu pecado. Também as ilustrações, embora sejam importantes as ilustrações na sua mensagem, elas não devem de substituir a palavra genuína de Deus. E também nos fala que a eloquência ou a técnica, ela jamais mesmo deve tomar o lugar da inspiração divina na hora da sua mensagem. Dentro da homilética nós temos a eloquência, a qual é a arte de falar bem ou a elegância de falar. Ela nos ajuda a se portar através das nossas palavras e garantir assim uma boa comunicação entre as pessoas. A eloquência é diferente do que muitos acreditam, principalmente no meio pentecostal. Ela não é o gritar, não é o pular, muito menos espancar o público como muitos fazem, não. Mas é o modo de você transmitir de modo eficaz a sua comunicação. É um modo de você comunicar com excelência aquilo que você tem para passar para alguém. A eloquência também tem algumas regras, como a homilética. O primeiro deles é: leia o máximo possível o assunto que você vai expor para a comunidade. O segundo deles é: conheça o público a qual você irá transmitir a sua mensagem. O terceiro é: tenha sabedoria e seriedade no momento de transmitir a mensagem. E o quarto: seja conciso, seja objetivo no momento de transmitir a mensagem, para que não cause desinteresse nas pessoas que estão te ouvindo. O quinto é: utilize uma linguagem bíblica e conveniente, em que todos possam entender aquilo que você está falando. Não use palavras mirabolantes, palavras difíceis de entender. Seja o mais simples, seja objetivo, que as pessoas entendam a sua mensagem. Sexto, exponha a palavra de Deus sem deturpar o que ela realmente diz. Essa é um pouco mais difícil que muitos realizando por aí afora, mas exponha a palavra de Deus como ela é. E a qual entramos também no sétimo: ministre a palavra da verdade corretamente, como ela é. Não precisa enfeitar. A Bíblia por si só dá conta de si mesma. O oitavo é: observe os princípios bíblicos e as práticas da denominação a qual você pertence. E o nono é: exponha a palavra, somente a palavra e nada mais do que a própria palavra. Dentro da eloquência nós temos o comportamento do pregador também, a qual o primeiro deles é o olhar do pregador. O pregador, ele tem que olhar para as pessoas, para o público em geral. Lembrando que os bancos, as paredes em branco, elas não convertem, e muito menos aprendem a palavra. Então, olhe para o público, olhe para um lado, olhe para o outro, mantenha o seu olhar sempre no público em geral. O segundo ponto é a voz do pregador.
Essa parte é muito importante entender. É a ferramenta da comunicação que revela a sua personalidade. Então, tente não gritar no momento da mensagem. Os gritos que muitos dão dentro da eloquência, de uma forma correta, é para você dar ênfase a um ponto, somente isso. Quando for dar ênfase a um ponto ao qual você quer chamar a atenção maior do seu público para aquele momento. Cuidado também para não fazer uma leitura incorreta, observando sempre os pontos, as vírgulas no texto a qual você está lendo. Cuidado também com os vícios de linguagem, com as gírias na hora de transmitir a palavra. Sua voz deve ser audível para todos os seus ouvintes, eles devem entender aquilo que você está passando para eles. Cuide também do seu vocabulário, para que as palavras que você transmita sejam umas palavras fáceis de entender, que as pessoas compreendam aquilo que você está falando. Às vezes, falar palavras difíceis pode parecer bonito, mas o seu público pode não estar preparado para receber aquelas palavras e entender. E eles não entendendo uma parte da sua pregação, torna impossível entender ela por completo. Então, fale de uma forma fácil, bem tranquila, para que eles possam entender aquilo que você está transmitindo. O terceiro ponto da eloquência é traja-se adequadamente. Muito tempo as igrejas mantinham esse padrão de você que vai ministrar a palavra, usar o paletó, usar uma gravata, roupa social. Agora, algumas estão mudando a sua mentalidade, mas ainda assim, tem algumas e você precisa conhecer como pregador essa doutrina, essa prática da igreja. Por quê? Para que se os líderes utilizam, você é o pregador, você também deve de estar como eles estão. Não queira ser você o revolucionário que vai escandalizar naquele momento, porque o povo não vai prestar atenção na sua mensagem, o que vai se tornar em vão a sua ida àquele local. Qualquer mudança que você queira fazer em questão doutrinária, faça na sua igreja. Não faça na igreja do próximo, tá? Não faça na igreja alheia, porque isso é feio. Faça na sua igreja. Você foi convidado para ir em outra igreja, perceba assim o modo, a prática a qual eles mantêm e se porte conforme eles permitem. Porque agindo dessa forma, você vai estar em sintonia com a liderança e com a igreja. Claro, tem lugares que você pode ir de uma forma informal, a qual as pessoas só com blazer, calça jeans, enfim, isso permite. Mas entenda, esteja em sintonia para que a mensagem seja transmitida, que eles não venham perceber em você, mas aquilo que você tem para passar. Essa é a importância do pregador. Ele não está lá porque ele é alguma coisa. Ele está lá porque ele tem alguma coisa, que não é dele, é de Deus, para passar para o povo, que é a palavra do mesmo Deus. O importante entender também é a ética do púlpito que o pregador precisa ter. E o que é a ética que o pregador precisa ter na hora de transmitir a pregação? É a forma com que o pregador lida com o púlpito e com os seus ouvintes. É o caráter do pregador a qual predomina naquele momento. O pregador deve de seguir os exemplos de Jesus, os princípios de Jesus. O primeiro deles é ser humilde. Seja humilde na sua pregação. Não queira se vangloriar diante da mensagem. Seja honesto consigo mesmo. Estude a sua própria mensagem. Tá? Embora você junte estudos de outros pregadores, mas pregue a sua própria mensagem. Ore, peça a Deus, estude, busque o máximo que puder e pregue a sua mensagem. Reflita no púlpito o mesmo padrão elevado que deve se refletir fora dele. Não é somente porque está no púlpito, mas a pregação deve de ecoar de fora dele. Se você não entende ainda sobre isso, volte um vídeo. Lá na nossa segunda aula falamos mais sobre este assunto, de como o pregador deve se portar fora do púlpito. Seja verdadeiro nas ilustrações. Não conte testemunhos que não são seus, dizendo que é seu, ou até testemunhos falsos, como muitos fazem por aí. Seja verdadeiro nas ilustrações. Não tem testemunho, vai para a sua própria palavra. A palavra por si mesmo dá conta da própria mensagem. Tenha coragem, ousadia para reconhecer também os seus erros, tanto pessoais como ministerial. Tenha também um comportamento exemplar, tanto na sua igreja como fora dela. Evite abordar assuntos pessoais da igreja, evitar citar nomes. Isso é falta de ética, isso pode constranger as pessoas. Evite também algo que possa ferir as pessoas, tanto individual como também no coletivo. Respeite aquelas pessoas que pensam de modo diferente que você. Todos somos diferentes uns dos outros e temos nossos próprios
posicionamentos. Respeite, acima de tudo. Preserve os aconselhos pastorais a qual já deu. Não queira usá-las como um exemplo na sua pregação. Evite citar nomes de igreja ou de pregadores quando for fazer uma crítica, né, ou fazer uma denúncia. Não cite o nome dessas pessoas ou deste pregador. Não utilize também palavras impróprias em se posicionar diante das pessoas para falar a palavra. Tanto palavras impróprias como vulgares ou até mesmo desprezíveis. Evite. Tente apresentar a palavra de Deus com a verdade que ela é, com sabedoria, sem colocar palavras impróprias. Mantenha também o compromisso em expor a palavra. O púlpito jamais deve ser para os seus próprios interesses. Você jamais deve subir lá com o seu achismo. Eu acho sobre esse assunto. Não. Você não está lá para demonstrar a sua opinião. Você está lá para trazer a palavra de Deus e nada mais e nada além do que isso. Deixe-se também ser usado pelo Espírito Santo para que a sua mensagem alcance os ouvintes. Como já falamos, né, a sabedoria alcança o intelecto, mas é o Espírito quem convence eles que devem de se arrependerem dos seus pecados. Alguns detalhes que também você deve corrigir no momento que você assumir o púlpito evite se coçar, ou se fizer isso, faça de um modo discreto, passar a mão no cabelo o tempo todo, isso deve ser evitado. Como observar os botões da sua roupa, que estejam todos abotoados, a não ser o blazer, né, o paletó. Evite parar a sua mensagem para se dirigir a alguém de modo no momento da sua pregação. E também não fale além do tempo normal que te foi estabelecido. Respeite o tempo que te passaram. Então essa foi a nossa terceira aula. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos ou com alguém que deseja aprender mais a palavra de Deus e te espero na próxima aula.